Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Renato Benucci, eu sou oficial registrador em Santa Catarina, sou oficial registrador de imóveis, né? E nós vamos continuar aqui o nosso curso, né, sobre o Código de Normas de Santa Catarina, especificamente quanto ao registro imobiliário. Tá? Então, aquelas aulas que nós tivemos há 2 anos atrás, em agosto de 2018, nós vamos agora, né, depois de todas essas... depois de todo esse percurso, né, que o concurso sofreu, né, com a anulação da prova, nós vamos então retomar o estudo do nosso Código de Normas do Estado de Santa Catarina, na parte específica do registro imobiliário. Tá? A nossa estratégia de estudo, eu elaborei, na verdade, uma parte inicial, chamando atenção para as novidades, ou seja, nesses 2 anos ocorreram muitas novidades no âmbito do registro imobiliário e algumas afetando diretamente, não é, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina. Vamos então iniciar dando ênfase a essas novidades, tá? E depois, então, que esgotarmos assim esse tema acerca das novidades, nós iniciaremos então passo a passo, né, retomando a análise um a um dos artigos, os artigos mais importantes, né, mas de uma forma muito abrangente sobre o Código de Normas do Estado de Santa Catarina, no que se refere ao registro imobiliário. Tá? Vamos começar então arrolando as principais novidades. Tá? Ou seja, nós temos uma novidade que está diretamente relacionada ao Código de Normas, é o novo regimento de emolumentos. Essa aqui não é uma aula sobre emolumentos, tá? Mas há que ser dada a notícia de que no final do ano passado, em 25 de dezembro de 2019, não é, foi promulgada e publicada a Lei Estadual 755, a Lei Complementar Estadual 755, que é o novo regimento de emolumentos. Tá? Não é mais regimento de custas e emolumentos, por quê? Porque agora existe uma lei própria para o regimento de custas no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial nós temos o regimento de emolumentos. Tá? Esse regimento de emolumentos ele trouxe muitas novidades, tá? O objetivo dele foi de simplificação. Nós tivemos algumas reduções, tá? Por exemplo, a averbação sem valor econômico, ela teve o seu valor reduzido, né? Agora são R$90, mas tivemos muitas alterações interessantes para os registradores. Tá? Ou seja, aqueles 2/3 que haviam no registro imobiliário, quando aquele negócio jurídico envolve mais de um imóvel, ou há mais de um negócio jurídico envolvendo as mesmas partes, esses 2/3 eles caíram no âmbito do registro imobiliário. Eles continuam no tabelionato de notas, mas eles caíram no âmbito do registro imobiliário. Tá? De tal sorte que esses 2/3 continuam apenas para vagas de garagens e depósitos e box. Apenas isso. Tá? Ou seja, numa escritura, quando há 2 imóveis, não há mais aquela redução no segundo imóvel dos emolumentos para 2/3. Tá? Os dois agora, depois dessa modificação, não é? que a partir de março, né, deste ano, ela entrou em vigência a partir do dia 25 de março, nós temos então, de 2020, nós temos então a aplicação da tabela de emolumento cheia em ambos os imóveis, né, de uma única escritura. Nós temos também uma outra alteração importante, recentíssima, tá? Que é a perda de atribuição. Essa, na verdade, é uma novidade muito ruim, não é? Porque toda perda de atribuição ela significa perda de prestígio, não é? Perda além, obviamente, de perda de emolumentos, nós temos também essa perda de atribuição, ela significa um decréscimo, ou seja, da própria categoria no que se refere à sua amplitude. Né? E essa perda de atribuição, ela diz respeito às cédulas de crédito rural, a cédula de crédito rural e a cédula de produto rural. Ou seja, as cédulas em si, que eram registradas no livro 3, tá, elas deixaram de sê-lo, apenas as garantias, como nós vamos verificar mais
detalhadamente, tá? Mas apenas para dar notícia, houve a perda de atribuição para o registro da cédula de crédito rural e a cédula de produto rural. Além disso, uma outra novidade importante, tá? Que já é, na verdade, o quarto posicionamento da Corregedoria Geral desde 2014, diz respeito à abertura das matrículas no registro da incorporação. Ou seja, em 2014, quando entrou em vigência, em abril de 2014, o atual Código de Normas, nós tivemos um posicionamento que era a facultatividade da abertura de matrículas quando do registro da incorporação. Posteriormente, nós tivemos modificações e atualmente já é a quarta modificação e nós retornamos àquele entendimento inicial, ou seja, a partir do provimento 35 de 2020, recentíssimo, a abertura das matrículas no registro de incorporação passou novamente a ser facultativa. Tá? Nós passamos pela obrigatoriedade, depois da obrigatoriedade nós passamos para a proibição da abertura de matrículas, como é em São Paulo, ou seja, a abertura de matrículas apenas na instituição de condomínio, e agora, com o provimento 35, nós voltamos ao regime da facultatividade. Embora, como nós vamos verificar, no Código de Normas, e tem que ser chamado a atenção a isso, há incongruência em alguns dispositivos, porque eles continuam falando em abertura de matrículas na instituição de condomínio apenas, enquanto outros dispositivos, do 662, parágrafo único, ele fala na facultatividade, que é o que efetivamente passou a vigir com o provimento 35 de 2020. Tá? Além disso, outros assuntos também que são novidades, tá? Que estão entre as novidades, é o bloqueio de matrícula, tá? O bloqueio de matrícula que é realizado por falta da averbação do CAR, ou seja, esse bloqueio de matrícula, ele ocorre quando o interessado de um imóvel rural, ele deixa de fazer a averbação do cadastro ambiental rural. Tá? Essa novidade ela foi incluída pelo provimento 8 de 2020. Tá? De tal sorte que, se não houvesse a averbação do cadastro ambiental rural, o oficial de registro ele não deve realizar o registro daquele negócio jurídico. Tá? Ele fica, portanto, a consequência disso é que a matrícula fica bloqueada. Tá? Não é possível se fazer registros de negócios jurídicos enquanto não averbado o cadastro ambiental rural na matrícula imobiliária. Além disso, tá? Uma outra novidade, e essa novidade também eu entendo que ela não foi uma novidade interessante, ela foi uma novidade ruim, tá? É o bloqueio da matrícula por falta de averbação da construção. Tá? Na redação original, lá em 2014, nós tínhamos esse entendimento, tá? Mas ele durou pouco, não é? Por quê? Porque em função, principalmente da grita dos interessados, não é? em registrar as suas transferências de domínio, acabou sendo, a Corregedoria ela achou por bem alterar o entendimento, não é? Aquele entendimento inicial de que a falta de averbação de construção ela gerava o bloqueio de matrícula, de tal sorte que durante muito tempo esse ônus ele passou a ser um ônus, né? Apenas uma notícia de que aquela matrícula ela não possuía a construção, mas ela não impedia o registro do negócio jurídico. Mas a partir do provimento 13 de 2020, não é? Nós tivemos o retorno àquele entendimento inicial de 2014, ou seja, se não houver, se tiver notícia de que aquela matrícula ela existe uma construção, isso a gente tem notícia por quê? Porque a gente sempre, não é? Quando vai registrar, a gente pede o quê? O cadastro imobiliário atualizado. E se no cadastro imobiliário houver alguma construção e na matrícula imobiliária não houver notícia dessa construção, o negócio jurídico, né, a compra e venda, a doação, ela não poderá ser registrada, ou seja, existe aqui também um bloqueio da matrícula por falta de averbação da construção, como nós vamos ver mais detalhadamente. Tá? Uma outra novidade também, tá? É que eu arrolei essas 6 principais novidades, a possibilidade de encerramento de matrículas em duplicidade, sendo feitas de ofício, independentemente de ordem judicial. Né?
Esse sempre foi um grande problema, por quê? Porque o encerramento dessas matrículas, sem ser nas hipóteses de encerramento, nas hipóteses legais, ou seja, por ordem judicial, quando há um desmembramento, quando há uma unificação, ela sempre dependeu de quê? De ordem judicial. Com o provimento 8 de 2019, tá, nós temos a possibilidade do oficial, analisando as matrículas, a duplicidade das matrículas, ou a multiplicidade de matrículas, pode ser mais de 2 matrículas, né, verificando que não há prejuízo em relação a direitos de terceiros, ele pode encerrar as matrículas, não é, que estão em duplicidade ou que estão em multiplicidade, sem necessitar de um provimento judicial para tanto. Tá? Tudo isso foi, essa modificação, ela foi decorrente do provimento 8 de 2019. Tá? Dito isso, então, né, adentrando mais detalhadamente a essas modificações, o novo regimento de emolumentos, tá, que foi a primeira novidade que eu mencionei com os senhores, ele entrou em vigor em 25 de março de 2020, tá, e como eu já adiantei, o objetivo principal foi a tentativa de simplificação do sistema, tá, por quê? Principalmente porque entre os registradores imobiliários, em algumas questões, havia uma variedade, não é, de entendimentos acerca da cobrança desses emolumentos. Tá? Apenas para os senhores terem uma ideia com relação a essa variedade, né, ou seja, a tabela anterior, não é, do antigo regimento de custas e emolumentos, ela previa muitas fases de cobrança de acordo com o valor do imóvel, ou seja, haveria mais de 60 faixas de cobrança. Tá? Com o novo regimento de emolumentos, essas faixas de cobrança, não é, na tabela 3, para uma compra e venda, tá, elas caem para 22 faixas, ou seja, a ideia principal foi realmente facilitar, não é, foi de alguma forma simplificar a cobrança dos emolumentos. Uma prova disso também são o valor das certidões, ou seja, as certidões que antes elas eram cobradas em função do número de folhas, tá? E principalmente por conta do e-certidão, ou seja, aquela certidão que é emitida eletronicamente, isso dificultava sobremaneira a cobrança, tá? Aumentando o tempo para que essa certidão fosse elaborada exatamente para calcular os emolumentos devidos. Tá? Então chegou-se à conclusão de que todas as certidões deveriam ter um valor unificado e no registro imobiliário essas certidões, todas as certidões, a certidão de inteiro teor, a certidão de ônus e ações, não é? A certidão mintenária, todas têm o mesmo valor agora de R$20, mais o selo de R$ 2,80 atualmente. Não é? Então qualquer certidão que for retirada no estado de Santa Catarina será pelo valor de R$ 22,80, não mais sendo um valor variável como antes. Tá? Uma outra modificação acerca da cobrança das intimações de devedor nas alienações fiduciárias. Tá? Antes também esse valor se submetia a faixas da tabela. Tá? Atualmente esse é um valor único, né, de R$ 190, que é cobrado pela intimação do devedor na alienação fiduciária. Além disso, o novo regimento de emolumentos, ele criou também a possibilidade da visualização das matrículas, passou a ser uma rubrica própria, não é, do regimento de emolumentos, a possibilidade pela cobrança de R$10, o interessado apenas não obter uma certidão, mas visualizar a matrícula imobiliária que ele tem interesse. Tá? Ele tem uma visualização, ele pode verificar quem são os atuais proprietários, tá? E pela experiência desses poucos meses, não é, de vigência do novo regimento de emolumentos, ela tem sido muito utilizada, né, essa nova funcionalidade que foi criada pelo novo regimento de emolumentos. Tá? Além disso, né, e que eu já havia também brevemente mencionado, que é a extinção, né, dos 2/3. Isso é muito importante, tá? Principalmente numa segunda fase, né? Quando nós iremos ali elaborar as peças. Não é? Numa peça, num registro imobiliário em que há mais de um imóvel,
não há mais aquela redução de 2/3 para o segundo imóvel em diante, tá? Então, agora os emolumentos são cobrados na íntegra. Apenas é mantido esses 2/3 para as vagas de garagem, os boxes e os depósitos, tá? Uma outra alteração importante, e essa não diz respeito tanto à simplificação, mas ela tem um objetivo mais didático, profilático, que é a cobrança de emolumentos na devolução do protocolo dos registros de incorporação, parcelamento de solo e retificação extrajudicial, quando, a pedido da parte, ou quando não cumprida determinada exigência, esses documentos são devolvidos, tá? Ou seja, há a cobrança, portanto, de 1/3 dos emolumentos, que são devidos, que seriam devidos quando do registro, né, na devolução nessas hipóteses, né? E por que foi alterado o regimento de emolumentos e prevista essa cobrança? Exatamente porque os interessados, eles costumam se utilizar de um expediente, né, que é fazer com que o registro imobiliário, através das análises, né, poupem um trabalho que seria da própria parte, não é? Que seja colacionar todos os documentos previstos, né, para submetê-lo a registro. De tal sorte que nós temos hoje, né, eu tenho hoje lá na minha serventia procedimentos que tramitam durante anos, né, ou seja, ele é devolvido para a parte juntar mais documentos, né, a parte, no início, instruindo aquele procedimento com pouquíssimos documentos, né, e esse ir e vir, né, das devoluções acabou fazendo com que a corregedoria ela tentasse esse fato, ou seja, o interessado ele não está cumprindo a parte dele, né, no que se refere a fazer um requerimento com os documentos necessários para o registro, né, deixando a cargo de quê? De que o registro imobiliário tenha todo o trabalho de analisar, não é, todos os documentos devidos, fazer as exigências, não é, refazer as exigências, de tal sorte, né, que se achou por bem. Também com uma medida de celeridade, né, de todo esse procedimento, fazer com que o interessado, caso não cumpra as exigências no prazo de 30 dias, ou caso ele solicite, não é, para que a devolução daqueles documentos, serão retidos, então, 1/3 dos emolumentos, né, que seriam devidos no registro integral, para efeito, como se fora uma sanção, tá? Como se fora uma sanção pela não juntada e pelo não exercício do seu dever de juntar todos os documentos devidos ao se requerer o registro de incorporações imobiliárias, parcelamentos de solo, né, na modalidade de loteamento ou desmembramento, e retificações extrajudiciais, tá? Retificações extrajudiciais complexas, né, aquelas que se necessita, né, do 213, inciso 2º da Lei de Registros Públicos, que se necessita do memorial, né, de uma planta, da assinatura dos confrontantes, tá? Muito bem. Além disso, né, nós falamos também acerca dessas novidades sobre a perda de atribuição do registro imobiliário para o registro das cédulas de crédito rural e cédulas de produto rural. Muito bem. Vejam, senhores, essas cédulas de crédito, né, cédulas de crédito em geral, elas têm uma função muito específica no ordenamento jurídico, que é permitir o quê? Permitir fomentar, não é, permitir que empreendimentos, né, permitir que negócios sejam realizados, não é, e fomentar a atividade produtiva, tá? Esse é o objetivo da criação desses institutos, né, que são as cédulas de crédito, tá? As cédulas de crédito, por sua vez, há uma grande variedade, tá? No nosso ordenamento jurídico. Nós temos, apenas para exemplificar, nós temos as cédulas de crédito rural, nós temos a cédula de crédito industrial, nós temos a cédula de crédito à exportação, a cédula de crédito comercial, a cédula de produto rural, né? Nós temos também criação da Lei 10.931 de 2004, as cédulas de crédito
imobiliário, a cédula de crédito bancário. E agora, recentemente, né, com a Lei 13.986, foi criada uma nova cédula, né, a cédula imobiliária rural. De qualquer sorte, tá? O que é importante acerca da cédula de crédito rural e da cédula de produto rural, que alterou, não é, a sistemática de registro imobiliário, foi exatamente, não é, a retirada de competência, de atribuição, na verdade, não é, para o registro da cédula de crédito rural e da cédula de produto rural. Tá? De tal sorte que a cédula de crédito rural e a cédula de produto rural, em função das alterações, não é, da Lei 13.966, na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, né, mais especificamente nos artigos 167.1 e 178, né, a conclusão é que o registro imobiliário perdeu essas atribuições, ou seja, não mais se registram as cédulas de crédito rural, nem as cédulas de produto rural no registro imobiliário. Esses registros agora, eles são feitos por instituições financeiras, não mais no registro imobiliário. Tá? É importante chamar a atenção que esse registro, na verdade, né, que deixou de ser feito, é o registro da própria cédula. Tá? Por quê? Porque continuam a ser registradas no registro imobiliário as garantias relacionadas aos imóveis ou aquelas garantias mesmo de bens móveis, mas que têm previsão de registro no sistema de registro imobiliário. Tá? Então veja, se essa cédula de crédito rural ela possui uma hipoteca cedular, essa hipoteca ela é registrada, não é, no livro 2. A cédula em si ela não é mais registrada no livro 3, mas a garantia continua sendo registrada no livro 2. A cédula de produto rural, a cédula em si, ela não é mais registrada no livro 3. Mas se houver, por exemplo, a garantia, um penhor rural, ele é registrado, não é, no livro 3, esse penhor rural, não é, por conta da previsão do artigo 167.1, número 15. Tá? Então é isso. Em função da garantia, poderá haver uma garantia, então, no livro 2, poderá haver uma garantia no livro 3, quando não envolver imóveis, como eu acabei de falar, não é? No penhor industrial, no penhor rural, que continua sendo registrado no âmbito do registro imobiliário. E se for, por acaso, uma garantia de uma alienação fiduciária de bem móvel, esse registro ele não será feito no âmbito do registro imobiliário, será feito no registro de títulos e documentos. Tá? O que mais que nós podemos dizer sobre essa perda de atribuição? O importante é que nós tenhamos conhecimento, né? Por quê? Porque isso interfere, né? Diretamente, né, no Código de Normas, porque o Código de Normas ele faz a previsão no artigo 683 das cédulas de crédito como registráveis, né, que nós tenhamos noção que a Lei 13.986, né, ao retirar essa atribuição dos registros imobiliários, né, ela retirou essa atribuição dos registros no livro 3, tá? Mas manteve o quê? Manteve, obviamente, aqueles registros que são feitos no livro 2 acerca das garantias que são prestadas nessas cédulas de crédito. Tá? Apenas para dar uma notícia, que a Lei 13.986, né, desse ano, de 2020, ela também criou um instituto denominado Patrimônio Rural em Afetação. Né? Esse patrimônio rural ele é destinado exatamente para que as garantias da cédula de produto rural, da cédula de crédito rural, elas sejam prestadas por meio desse patrimônio rural afetado. Tá? Esse patrimônio rural afetado, né, a instituição dele, a criação dele é feito no registro imobiliário. No entanto, né, aqueles registros das próprias cédulas não mais serão feitos no registro imobiliário. Tá? Então, o que é importante para nós, no âmbito do estudo do Código de Normas da Corregedoria Geral de Santa Catarina, é que, no artigo 683, né, que ainda prevê ali a cédula de crédito rural como registrável no livro 3,
nós temos que ler esse dispositivo, né, que ainda não foi revogado expressamente, né, mas sabendo, né, que ele foi derrogado pela Lei 13.986 de 2020 e retirou, repito, essa atribuição de registro da cédula de crédito rural no livro 3, tá? Fazendo sempre a ressalva de que as garantias continuam sendo registradas quando envolver imóveis ou quando envolver bens móveis registráveis no registro imobiliário, tá bem? Muito bem. Um outro tema, outra novidade que eu citei na introdução aqui do nosso encontro é a respeito da facultatividade da abertura de matrículas com o registro da incorporação, tá? Novidade que foi estabelecida pelo provimento 35 de 2020. Tá? Esse provimento, ele incluiu um parágrafo, né, no artigo 662 do Código de Normas, e possibilitou o quê? Possibilitou a abertura de uma matrícula após o registro da incorporação como uma faculdade. Tá? Então, não é nem obrigatoriedade, nem muito menos proibição, mas passou a ser novamente, né, como era previsto naquela redação original do Código de Normas, lá de 2014, como uma faculdade. Tá? Então essa, né, na realidade, é o quarto posicionamento e a terceira alteração de posicionamento. Tá? Terceira alteração de posicionamento que acabou retomando essa terceira alteração de posicionamento da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, né, num curto período, né, de 2014 até hoje, são pouco mais de 6 anos, não é? Então é o quarto posicionamento, com a terceira alteração de posicionamento, retornando então aquele posicionamento previsto na redação original do Código de Normas de Santa Catarina. Tá? Então, se os senhores verificarem ali no artigo 662, parágrafo único, nós temos que fica facultada a abertura da matrícula após o registro da incorporação imobiliária, por conveniência do oficial e desde que seja indicada a condição de unidade em construção. Ou seja, essa observação é importante, de tal sorte que essa facultatividade da abertura de matrícula deve ser exercida a critério do oficial registrador, não é? Mas sempre mencionando que aquele imóvel, na verdade, ele é um imóvel em construção. Ele vai abrir, não é, uma matrícula de um apartamento, de um registro de incorporação, mas sempre fazendo a ressalva no corpo, não é, dessa descrição da matrícula, de que aquele é um imóvel não concluído, que é um imóvel em construção. Tá? Exatamente para evitar o quê? Para evitar um mal-entendido, né, e que terceiros de boa-fé possam vir a ser prejudicados. Tá? Nós temos um problema com relação a isso, é que essa alteração do 662, ela parágrafo único, ela deveria, por meio do provimento 35, ela deveria ter sido mais completa. Né? Por quê? Porque nós continuamos, por exemplo, a ter no artigo 773 do Código de Normas, o seguinte dispositivo, eu vou ler para os senhores. Ó, ao realizar o registro da instituição de condomínio, o oficial desdobrará a matrícula em tantas quantas forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento, que é uma redação que foi adotada pelo provimento 12 de 2016, ou seja, que é o provimento que acabou com a possibilidade de abertura de matrículas no registro da incorporação e estipulando como uma obrigatoriedade à época, não é, da abertura de matrículas apenas com o registro da instituição de condomínio. Tá? Ou seja, o artigo 773 deveria ter sido revogado ou alterado, né, de tal sorte a se compatibilizar com a atual redação do artigo 662, parágrafo único. Então, o candidato ele deve, né, tomar muito cuidado com os dizeres do artigo 773, porque ele tem que ser lido interpretando, não é, com aquela pitada de sal, não é, com aquele grano salis, né? Ou seja, sabendo que, embora o que esteja escrito no artigo 773, o que vale, não é, o que vale atualmente é a possibilidade de abertura de matrícula também no registro da incorporação, em função exatamente da alteração do provimento 35 de 2020, com a inclusão do parágrafo único do artigo 662 do Código de Normas. Tá?
Então, tem que ter muito cuidado, né, ao se analisar o artigo 773. Tá? O artigo 773, efetivamente, na sua redação original, ele dispunha sobre a facultatividade do registro da abertura de matrículas quando do registro da incorporação. Ou seja, essa redação ela teria que ter tido cuidado de ter sido retomada, tá? Que é a redação original. Tá? Ou seja, se alterou o artigo 662, mas se deixou o artigo 773 com uma redação incompatível com o artigo 662. Tá? Então essa é a crítica que eu faço, né, a essa alteração que foi veiculada pelo provimento 35, que ela não manteve uma coerência sistemática dentro do próprio Código de Normas. Tá? Apenas para fazer um histórico, não é, um histórico da redação do artigo 773, com o provimento 15 de 2014, o artigo 773, ele obrigou, não é, o oficial registrador a desdobrar as matrículas e a abrir essas matrículas quando do registro da incorporação. Tá? Então, para que os senhores terem uma ideia, né, nós passamos lá de 2014 da facultatividade para no mesmo ano, né, pelo provimento 15, nós passarmos a quê? A obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade da abertura de matrículas do registro da incorporação. Isso foi alterado pelo provimento 12 de 2016, alteração que foi mantida, não é? Que foi mantida até hoje, não é? Que determinou que a matrícula fosse, não é, aberta quando? Quando da instituição de condomínio. Diga-se de passagem, não é, que é o entendimento mais correto, ao meu ver, não é? Um entendimento que é utilizado no Estado de São Paulo, né? Uma vez que a existência jurídica da unidade imobiliária ela passa a ocorrer com a instituição do condomínio. Tá? No registro da incorporação, nós temos o que? Um vir a ser. Nós temos, na realidade, uma possibilidade, não é, daquele imóvel efetivamente se tornar real. Porque até a instituição de condomínio pode ocorrer inúmeras vicissitudes, não é, nessa incorporação, como já ocorreram. Não é? A nossa história ela é pródiga em exemplos, não é, de incorporadoras que faliram. Então aqueles registros da incorporação que foram feitos, as matrículas abertas, né, elas se tornaram inviáveis, elas precisaram ser canceladas por ordem judicial depois. Tá? Por isso que o entendimento mais correto, ao meu ver, né, é que a matrícula seja aberta efetivamente apenas com a instituição de condomínio. Tá? Mas vejam, esse não é o entendimento atual. Esse entendimento ele acabou vigorando, né, de 2016 até o provimento 35 de 2020, durante 4 anos. Né? E nós temos agora, com o provimento 35 de 2020, a facultatividade de abertura de matrículas. Repito, retornando àquele entendimento inicial. Tá? Apenas para citar exemplos, né, Brasil afora, do que ocorre, em Minas Gerais, por exemplo, né, existe também a facultatividade da abertura de matrículas, facultatividade que também, né, existe no Rio de Janeiro, na consolidação normativa do Rio de Janeiro. Tá? No Distrito Federal, essa abertura de matrículas, quando do registro da incorporação, ela é obrigatória. Tá? Posicionamento que nós também já adotamos. Tá? No Estado de São Paulo, que eu entendo que é o Estado que, de forma mais adequada, mais consentânea, não é, enxerga esse instituto, né, a abertura de matrículas, quando do registro da incorporação, ela é considerada irregular. Tá? Existe um dispositivo específico lá do Código de Normas de São Paulo acerca desse dispositivo. Tá? Eles chamam lá de Código de Normas de Serviço. As normas de serviço lá de São Paulo, elas possuem um dispositivo específico, considerando irregular a abertura de matrículas, enquanto não instituído o condomínio. Tá? Em Santa Catarina, não é, repito, nós tivemos todo esse périplo, não é, toda essa confusão normativa, né, e quem não entende o histórico acaba realmente se confundindo. Não é? Por quê? Porque ocorreram idas e vindas, não é? Passamos da facultatividade para a obrigatoriedade
da obrigatoriedade nós passamos sem qualquer intervalo para a proibição. Não é? Imaginem, até ontem eu era obrigado a abrir matrículas quando eu registro da incorporação, hoje eu já sou proibido, né? E foi isso que aconteceu em Santa Catarina. Até o provimento 35 deste ano, né? E que essa abertura de matrículas, quando o registro da incorporação, ela passou a ser novamente facultativa. Tá? Muito bem, acerca ainda dessas novidades, né, nós podemos também falar um pouco mais detalhadamente acerca do bloqueio por falta de averbação daquele cadastro ambiental rural que deve ser feito por todo produtor rural. Tá? Através do provimento 8 deste ano, de 2020, né, nós tivemos uma alteração no Código de Normas. Ele acabou incluindo o parágrafo 3º no artigo 685 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Santa Catarina, que acabou estabelecendo então um bloqueio de matrícula para os imóveis rurais, ou seja, estabelece um bloqueio quando não é feita essa averbação do imóvel rural na matrícula imobiliária. Tá? O parágrafo 4º, né, ele possui uma ligeira flexibilização, ou seja, quando esse imóvel ele possui uma averbação da reserva legal, tá? Dispensa-se a averbação do CAR. Tá? Eu entendo que essa dispensa da averbação do CAR ela não é devida, isso porque existe lei federal, né, prevendo que a obrigatoriedade da inscrição do produtor rural no CAR. Tá? De qualquer sorte, o parágrafo 4º do artigo 685, ele dispensa a averbação do CAR e, portanto, não há bloqueio de matrícula quando existe a averbação da reserva legal. Vamos então dar um pequeno intervalo, né, e continuaremos em seguida.